Paz do Senhor, irmãos. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus. A nossa gratidão ao Senhor Deus por mais essa oportunidade de estarmos reunidos aqui na sua santa presença. Realmente é motivo de muita alegria para nós quando estamos reunidos e entendemos claramente que é a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. O Senhor nos guiando, nos guardando, nos abençoando e nos dando esta oportunidade de estarmos na sua casa para adorar o seu santo nome. Convido os irmãos, por favor, a se colocar em pé. Vamos neste momento estar orando, agradecendo o Senhor nosso Deus. Senhor Deus maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor para sempre, ó Pai. Nós agradecemos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, por mais esta oportunidade, meu Pai, que o Senhor nos concede, Senhor Deus, de estarmos aqui, Senhor, neste momento, na presença do Senhor, aleluia. E neste momento, ó Pai amado, mais uma vez nós queremos, Senhor, declarar a nossa dependência, a nossa carência do Senhor, meu Deus, que nós precisamos do Senhor, meu Pai. Que nós, sem o Senhor, não somos nada, Senhor Deus amado, e nós louvamos o Senhor pela misericórdia, pela bondade do Senhor sobre nossas vidas, ó Pai. Agradecemos o Senhor por esse dia de vitória, meu Deus amado, e por estarmos aqui agora, meu Pai, neste momento, Senhor, para adorar o santo nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. E nós pedimos em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que mais uma vez o Senhor venha falar conosco nesta noite. Venha, Senhor, estar, Senhor, meu Deus amado, operando, Senhor, maravilhas aqui em nosso meio, Senhor, em nossas vidas. Nós pedimos, meu Pai, que o Senhor receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, meu Deus, e usa, Senhor, cada vida aqui nesta noite, meu Deus, para te glorificar, para te exaltar, para te bendizer, meu Deus amado, e que todo empecilho seja repreendido, meu Deus, e que o Espírito Santo do Senhor possa ter liberdade em nossas vidas aqui nesta noite, ó Pai. No nome do Senhor Jesus é que nós pedimos e agradecemos ao Senhor nosso Deus. Amém, Jesus, graças a Deus. Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias na primeira epístola de João, capítulo 2, verso 1. Glória a Jesus. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 1. Glória a Deus. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Podeis sentar. Eu estava meditando, irmãos, nesta passagem aqui, e eu glorifiquei o Senhor Jesus, porque eu lendo esta passagem aqui, eu estava pensando e falei com Jesus: o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso Consolador, é o nosso amigo, nosso companheiro, que está conosco em todos os momentos de nossas vidas. Aleluia! Jesus é tudo para nós, né, irmãos? O que seria de nós sem Jesus? Aqui está o povo mais feliz da terra, porque nós temos Jesus Cristo, glória a Deus. E aí, irmãos, eu estava pensando nesta passagem aqui, que além de todas estas coisas que o Senhor Jesus é para nós, é o nosso advogado, glória a Deus. Não estamos só, temos alguém para nos socorrer. É o nosso mediador entre Deus e o homem. E diz aqui que se nós pecarmos, não devemos ficar preocupados. Nós temos um advogado para interceder por nós. Realmente é motivo de muita alegria, de gratidão para nós. E nós devemos glorificar o Senhor Jesus. E que esta palavra nos possa ter lugar em nossos corações. E nós verdadeiramente sermos gratos ao Senhor Deus. Quando eu li essa palavra, eu não me contive. Eu falei: oh meu Deus, glória ao nome do Senhor. Que maravilha! Tudo que o
Senhor Jesus é por nós e faz por nós, e é o nosso advogado, está intercedendo, cuidando de nós. E eu pensei assim, então, olha, sendo assim, eu tenho mais motivo para servir ao Senhor, para agradar o Senhor, para fazer a vontade do Senhor. É aí onde nós realmente sentimos um desejo em nossos corações de abrir mão de tudo, de negar a nós mesmos, como diz a palavra, para servir o Senhor Jesus. Porque tudo que nós fizermos, irmãos, para o Senhor Jesus é muito pouco em relação a tudo que nós recebemos do Senhor Jesus. O consolo, a cura, a gloriosa presença dele, que é o melhor de tudo em nossas vidas, e que em todos os momentos ele está conosco. Aleluia, Jesus. Acabei de ouvir um testemunho aqui na porta da igreja, confirmando o que eu estou falando aqui, que o Senhor Jesus está conosco. O irmão Kleber falando que o pai dele chegou na casa dele e o filho dele estava com não sei quantos graus de febre. O avô dele o tomou nos braços assim, e sentiu o calor que estava aquela criança, e ali ele orou ao Senhor Jesus, e diz que foi assim, na hora, a cura que o Senhor Jesus concedeu. Então olha aí, o Senhor conosco em todo o tempo, em todas as circunstâncias, em todos os momentos de nossas vidas. Por isso, a Ele a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém? Quero saudar a irmã da igreja com a paz do Senhor. Nesta noite, nós estamos cumprindo o que Jesus falou em Lucas capítulo 22 e também no livro de Coríntios, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, para que nós pudéssemos lembrar de Jesus Cristo, lembrar da vida dele, do seu nascimento, da sua morte, até que ele venha. Os hinos que foram cantados, eles falam disso. E nós cantamos um hino tão importante que diz que um coração quebrantado, ele traz o céu para perto de nós, ele traz Deus para perto de nós, o coração quebrantado. Salmista Davi, ele disse que um coração quebrantado tu não desprezarás, ó Senhor. Isaías, profeta messiânico, ele profetizou da parte do Senhor, dizendo que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Nós cantamos esse hino que diz: ó, como cego eu andei, e perdido vaguei longe do meu Salvador, por causa do pecado. O homem, ele fica longe do Senhor. Há um hino da harpa cristã que diz: longe do Senhor andava, no caminho de horror. Então, quando nós estamos longe da presença do Senhor, o que acontece? Existe o quê? Uma escuridão, trevas entre nós e o nosso Deus, entre nós e Deus. Não podemos, aqueles que não estão em Cristo, eles não podem falar entre nós e nosso Deus. Existem trevas entre o homem que não serve a Deus e o Criador, e o Deus Todo-Poderoso. Quando o exército de Faraó estava perseguindo, estava buscando destruir, matar o povo de Israel, e que eles vão se aproximando do Mar Vermelho, e a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele colocou um empecilho, as rodas dos carros de Faraó começou a quebrar, e o Senhor colocou também uma escuridade entre o povo de Deus e o povo do Egito, entre o exército de Faraó. E o homem sem Deus, ele está em trevas total, trevas total. A palavra do Senhor diz que essas trevas são tão grandes que o homem, ele não sabe sequer onde ele tropeça. Enquanto para o justo, para o sol, a palavra do Senhor diz, o Salmo 119, versículo 105, que lâmpada para os meus pés
E luz para os meus caminhos é a tua palavra, ó Senhor. Enquanto nós temos luz no nosso caminho, eles têm escuridade, eles estão em densas trevas por causa do seu pecado. O triste disso aí, que quando a pessoa está andando no escuro, quando não há luz, certamente haverá um tropeço, haverá uma queda, com certeza. E quando nós olhamos para o Velho Testamento, para os tempos antigos, o que existia? Não existiam essas luzes poderosas como existe hoje. Existia o quê? Uma lamparina. Os mais antigos, como o irmão Ócio, alcançou a época da lamparina. As nossas casas não tinham luz elétrica, tinha lamparina, que era uma vasilha pequenina, que ali se colocava querosene. Nos tempos mais modernos colocava querosene, mas nos tempos antigos colocava o que? O azeite. Por isso que a palavra do Senhor fala que não falte o óleo na sua vasilha. A sua vida não pode faltar o óleo do Senhor. E as casas tinham ali, se tinha 4 cômodos, as famílias que mais podiam, tinha 4 lamparinas. E às vezes a família é tão pobre que era só uma lamparina, e quando a pessoa se movia de um quarto para o outro, um cômodo para o outro, ele ia com a lamparina na mão. Era essa situação. Já lá no templo do tabernáculo, a palavra do Senhor fala de quê? Do candelabro. O candelabro era o quê? O candelabro era aquele que iluminava a tenda. E ali tinha o quê? Inclusive no templo de Salomão tinha um candelabro, fortes candelabros. Eles funcionavam movido a azeite. E o candelabro, ele era um instrumento que ele tinha 7 chamas, tinha 3 de cada lado e um no meio. Era o instrumento mais poderoso que existia. Hoje, depois de Thomas Alva Edison para cá, nós tivemos a luz elétrica, e depois disso tiveram aquelas outras lâmpadas, depois tiveram a fluorescente. Hoje nós temos as lâmpadas de LED, nós temos refletores possantíssimos mesmo. Mas podemos imaginar o que é uma vida no escuro. Uma vida no escuro. Nas mais densas trevas, elas não são capazes de mostrar o que é a vida de um homem sem Deus. Lá no inferno será castigado os 5 sentidos do homem. Lá haverá dessas trevas a unção. Ela será duramente punida com os barulhos das dores, dos ais. A visão cegueira total mesmo, longe do Criador e eterna. Felizmente, existe uma saída para isso. Isaías capítulo 9, a partir do versículo 1, fala de 2 momentos do povo de Deus, do povo de Israel. Aponta essa profecia de Isaías para uma época em que Ezequias era o rei de Judá. Ele assumiu o reino muito novo, aos seus 26 anos de idade. Ele assumiu o reino de Judá. Isaías profetizou antes dele nascer. Por isso que vai dizer que o menino nasceu. Ele não era nascido na época que Isaías profetizou. E Jesus, lá no Novo Testamento, ele cita essa passagem lá em Mateus capítulo 4, falando dele também e falando da situação que Israel estava vivendo naquela época, no tempo de Jesus. E aqui começa o texto dizendo: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu a grande luz,
e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação e a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os depósitos. Falando de oportunidade e luz, de um momento em que as pessoas, eles se apossam dos despojos quando vencem uma guerra, porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o bordão do seu ombro e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo o calçado que leva o guerreiro do tumulto da batalha, e todo o manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Por que isso vai acontecer? Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para afirmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos para isso. Qual era o contexto que Isaías estava profetizando aqui? Ele estava olhando para frente. Nós falamos do domingo passado, na escola dominical, falando que a profecia, o que é a profecia, o que é a evidência, ele está mostrando as coisas que ainda vão acontecer. Isaías, ele está mostrando coisas que aconteceram. Ele está apontando para uma coisa que aconteceria na época do rei Ezequias, quando Judá, a nação Judá, seria totalmente cercada. E as nações, os estados foram tomados. Todas as tribos foram tomadas pelo rei Senaqueribe, exceto a capital, Jerusalém. Não foi tomada, mas ela foi completamente sitiada. E o que aconteceu lá em Jerusalém nesse momento? O rei Ezequias, nós já estudamos sobre isso, ele entrou em desespero. Ele e o povo entrou num desespero total. Eles estavam vivendo ali um momento de total escuridade. Eles não viam luz no final daquela situação, luz no final do túnel. Eles não conseguiam enxergar de jeito nenhum, porque ao redor deles estava o poderoso exército da Assíria, que já havia invadido praticamente o mundo de então todo. E a nação de Judá já havia perdido todas as suas tribos, as suas 11 tribos, exceto a tribo de Judá, e aqueles que fugiram para a capital estavam ali dentro, sem poder sair, sem poder entrar, sem poder trabalhar, sem poder fazer nada. Irmãos, que situação terrível, que calamidade total, que desespero as pessoas naquela situação. Isso nós imaginamos, que a palavra do Senhor está dizendo aqui, que o povo, eles ficaram em uma grande treva, andavam em treva, situação, ninguém dormia, ninguém tinha paz, não tinha desejo de se alimentar, os pais olhavam para os filhos com tristeza, com amargura, os cônjuges olhavam um para o outro sem esperança nenhuma. Sem esperança nenhuma. O que vai acontecer? O rei Senaqueribe, ele era invencível, e a Síria, eles eram perversos, eles matavam com requintes de crueldade. Assim, a capital ali, Judá, estava cercada com esse exército poderoso. Não vamos adentrar muito ao texto, temos tempo, mas nós já falamos aqui que ele mandou dizer para que Ezequias se rendesse. Você está confiando em quem? Você confia nesse Deus seu? E Ezequias procura o profeta Isaías para o seu conforto, e Deus traz ali uma palavra, dizendo para ele: olha, ele não vai tomar essa cidade, ele não vai invadir. Eu vou fazer da mesma forma que ele veio, eu vou fazer ele voltar. E assim, esse povo que estava em treva, eles viram uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Eles estavam onde? Na região da sombra da morte estava a nação de Judá, a capital de Judá estava na região da sombra da morte, só esperando a morte chegar. E eles viram uma grande luz.
Por que isso aconteceu? Porque o menino nasceu. Quem é esse menino no momento? Era o rei Ezequias. O rei Ezequias, que era um jovem temente ao Senhor, temia ao Senhor. E esse jovem se pôs a buscar o Senhor, assim como fez o rei Josafá, certa ocasião, rei também de Judá, se pôs a buscar o Senhor. Ele confiava no Senhor, e ele quebrou os ídolos da nação de Judá e colocou no seu coração que ele deveria servir ao Senhor. E assim, esse povo que estava em grandes trevas, eles viram uma luz, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Irmãos, não foi um grande guerreiro, não foi um grande guerreiro que apareceu para salvar a nação de Judá, não foi um homem forte, não foi um poderoso, foi um menino. O menino nos nasceu a promessa de Deus. E quando nós olhamos aqui para o início desse cumprimento, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 13 está dizendo: Jesus principiando o seu ministério e deixando Nazaré, onde ele foi criado, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam sentados na região da sombra da morte, raiou a luz. Cumpriu o que Jesus falou. Jesus estava mostrando, dizendo: olha, eu sou o cumprimento daquela profecia lá de Isaías. A profecia que teve dois desdobramentos: para a situação de Judá, que estava vivendo aquele cerco terrível, e agora para o povo de Israel, que estava totalmente dominado pelos romanos, estava numa situação terrível. Que aqui, quando fala a terra de Zebulon e a terra de Naftali, era a entrada do norte, era por onde todas as tropas inimigas que iam invadir Israel, eles entravam por ali. Então nós temos a ideia de quanto a nação de Israel sofria, o quanto as tribos que estavam ali naquele local, eles sofriam, porque as tropas passavam por ali e destruíam tudo que eles tinham, tomavam tudo que eles tinham, as riquezas que eles tinham, matavam, saqueavam, faziam tudo. E eles estavam vivendo em grandes trevas. O povo que estava sentado em trevas, Jesus está dizendo, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e o que estava sentado na região da sombra da morte raiou a luz. Desde então começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quem é esse reino que chegou? Foi Jesus Cristo. Quem é esse libertador que chegou? É Jesus Cristo. Do mesmo jeito que lá na época de Ezequias o povo estava esperando um grande guerreiro, aqui o povo também estava esperando um guerreiro poderoso que viesse a desafiar a nação romana, que viesse desafiar os inimigos, que viesse libertar o povo de Israel. Mas Jesus está dizendo aqui que aquele povo, eles estavam em grandes trevas, grande sofrimento. Está dizendo: agora eu cheguei aqui, eu estou aqui, e agora raiou para vocês uma grande luz. Lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, fala desse cumprimento também. Capítulo 2, versículo 25 diz: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Esse homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Qual era a consolação que ele estava esperando? Era esse menino. Esse menino que fora lhe revelado pelo Espírito Santo, que não morreria antes de ter visto o Cristo Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou-o em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em
em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Iluminar as nações, por quê? Porque todas as nações, elas estavam em grandes trevas. E Simeão, ele estava aguardando essa promessa. E quando Maria e José entram aleatoriamente ali no templo, junto com muitas pessoas, entram no templo. E Simeão, ele é dirigido pelo Espírito Santo exatamente para aquele menino Jesus Cristo. Tomou da mão de Maria. E aí ele começa a dizer: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, Jesus, salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Cumpriu-se novamente a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, ele fala na segunda carta de Coríntios, capítulo 4, falando sobre a cegueira espiritual do homem sem Deus. Mas saindo o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto. Eles estão se perdendo, vão se perder, por quê? Porque o evangelho, boas novas de salvação, a luz de Deus. Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem foi que cegou os olhos deles? O Deus desse século, a secularidade. Nós falamos hoje da escola dominical sobre a secularidade, aquilo que a sociedade, que muitos crentes acabam absorvendo, usando aquilo ali, porque senão ele fica numa situação desconfortável, fica ruim para ele. Fica sem ambiente no trabalho, no meio social dele. Se tem um exemplo de uma pessoa que eu conheci e era evangélico, certa vez eu vi fumando e sabia que ele bebia, e conversei com ele. Isso mais de 30 anos atrás. Olha, eu bebo, eu fumo socialmente, porque se eu não fizer isso, fica ruim. Eu estou na sociedade, eu estou em meio a pessoas de negócio, de eventos, eu tenho que beber, eu tenho que fumar, eu tenho que estar mais socialmente, mas lá dentro do meu coração. Dentro do meu coração habita a luz. Ele não falou isso, mas é o que ele tentou dizer. Mas a palavra do Senhor está dizendo que o Deus desse século, ele cegou. Ele disse: olha, não tem nada para ser obrigado. A questão que nós falamos também, da questão da comemoração, festas pagãs, e é sutilmente que o inimigo vai entrando, vai implantando a cegueira. Eu já tive assim os prazeres de ver algumas pessoas que perderam a sua visão, e tive a oportunidade de ver desde o início a pessoa vai perdendo a visão. É assim como uma lâmpada, né, que ela está bem fraquinha, vai enfraquecendo até ela apagar completamente. Ao contrário, quando nós servimos e buscamos cada vez mais servir ao Senhor, a luz do Evangelho, ela vai resplandecendo cada vez mais nos nossos corações, até se tornar dia e dia perfeito. E aí, a palavra do Senhor está dizendo que o Deus desse século é que vai cegando, dia após dia, de uma forma e de outra, vai cegando os olhos dessas pessoas. Por exemplo, do nosso pai, eu acompanhei ele desde o início do problema de diabetes, perdendo a visão devagarzinho. E uma certa ocasião eu levei um médico, um especialista, para ver se conseguia fazer uma cirurgia para reverter. E o médico falou: não há mais retorno, não tem mais jeito. Só tem um fiozinho, e a qualquer momento esse fiozinho ele vai apagar. Apagou. É assim, irmãos. É a forma que a pessoa se separa do Deus verdadeiro. Separa de Deus, deixando de ler a palavra do Senhor, não tendo o prazer de ler, de meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, não tendo o prazer de orar, não vê necessidade nenhuma de orar, de se curvar diante do Senhor.
não tem mais necessidade de cantar o hino, de adorar o Senhor, de louvar o Senhor, de exercer esse privilégio de adorar e louvar o Senhor. Quando a palavra do Senhor diz, Salmo 150, do ser que respira, louve, adore ao Senhor. As pessoas nessa vida tão efêmera, tão passageira, as pessoas acham que não tem essa necessidade de adorar ao Senhor, de cantar, de congregar ao Senhor. Enquanto o rei de Israel, Davi, o maior rei, ele dizia: olha, eu prefiro um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. As pessoas não têm prazer, troca a palavra do Senhor na casa do Senhor. Qualquer outra coisa tem mais valor do que isso. Isso é o quê? Morte espiritual, cegueira espiritual. A luz está se apagando na vida dessas pessoas, porque o Deus desse século, ele cegou os olhos dessas pessoas. Paulo prossegue dizendo: porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus disse que das trevas resplandece a luz. É quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, Paulo ele fez a oração dizendo: olha, para que o Senhor ilumine o meu coração, para que eu possa falar ousadamente do Senhor, iluminar o meu coração. E nós precisamos pedir que o Senhor ilumine os nossos corações, para que nós possamos fazer a obra do Senhor. Mas precisamos orar também para que o Senhor ilumine os nossos corações, para que não haja trevas nos nossos corações, que o nosso coração seja totalmente iluminado. Efésios capítulo 2, Paulo diz: naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Quando estávamos no mundo, nós estávamos longe da comunidade de Israel e sem esperança, sem Deus no mundo. Que situação trágica é essa situação. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo se gasta perto de nós. Cantamos sobre o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Vamos daqui a pouco lembrar desse momento através da ceia do Senhor, participando da ceia do Senhor. Mas a palavra do Senhor, Jesus Cristo, traz para nós uma responsabilidade muito grande. Mateus capítulo 5, versículo 13, Jesus está dizendo: agora vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Se nós permitirmos que a nossa vida espiritual ela se torne insípido, sem valor algum, não presta para mais nada, a não ser para ser pisado por Satanás, abusado por Satanás, instrumento de Satanás, desprezado, acabado, longe da presença do Senhor. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas o velador e dá luz a todos que estão na casa. Se pode pegar uma lâmpada e colocar debaixo da cama, mas você tem que colocar no local onde ela possa trazer luz para todas as pessoas. Assim, nós temos que resplandecer. Nós somos chamados para resplandecer a luz de Cristo nesse mundo perdido. Vós sois a luz do mundo. Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Está dizendo: vós sois a luz do mundo, porque nós estamos ligados em Jesus, que é a videira verdadeira. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Irmãos, o homem teve duas oportunidades depois de cair. A sociedade caída, do Éden pós-Éden antediluviano, ela teve a oportunidade, através de Noé, de se reconciliar com Deus. Infelizmente, a geração daquela época, exceto Noé e sua família, depois que Noé pregou 120 anos, pereceu, porque endureceu o coração, porque achou que tinha que ser da forma que eles bem queriam. O
profetizou mais de 50 anos. Cerca de 55 anos Isaías profetizou. Mas Isaías não ganhou uma alma sequer. Ele pregou para a condenação daquela geração. Espero que eu esteja falando nessa noite para a salvação de todos. E a última oportunidade foi através desse menino que nos nasceu, desse filho que se nos deu, o qual o principado estava sobre ele, o qual é chamado Príncipe da Paz. Ele veio nos trazer paz, veio nos trazer esperança. Sendo assim, Hebreus capítulo 3 diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e provocaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre que erram seu coração e não conhecemos os meus caminhos. Durante 40 anos de rebelião, e morreram todos no deserto, somente 2 daqueles ali estavam na terra prometida. Não seja um desses que vai morrer no deserto, que vai ficar essa condenação eterna, mas vamos viver eternamente com o Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe.